Amigas, amigos, muito boa noite. Maravilha receber todos vocês aqui, nesta data especial, em que temos aqui como expositor nosso companheiro Cosme Massi, de Curitiba, Paraná. E estamos aqui hoje comemorando os 16 anos desta instituição, o CEICAL, Centro Espírita, Instituição Caminho da Luz. No mês de outubro de 2008, iniciamos aqui as nossas atividades. Dona Eurides, fundadora dessa instituição, informou que não pode vir em razão da situação de saúde, a idade, mas agradeceu o carinho de todos vocês aqui nesta noite. Talvez, se possível, ela passe aqui mais tarde, mas não é certo. Então, a gente traz aqui esse recado dela e agradecendo a presença, a companhia de todos aqui. Vamos, para nós irmos nos harmonizando, vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Calma, Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, nos encargos da vida. Deus nos criou para a execução de determinados encargos em que nos façamos felizes. Não digas que a Terra é um mundo exclusivamente de provações. Em qualquer degrau da evolução, podes instalar-te no lugar próprio a criação de tuas próprias alegrias. Necessário reconhecer que te encontras na condução certa e com as criaturas mais adequadas para a tarefa a cumprir. Conscientiza-te de que ninguém consegue realizar algo sem o apoio de alguns, competindo-nos a todos adquirir paciência e tolerância de uns para com os outros. Aprendamos a viver sem reclamações e sem queixas. Os obstáculos e problemas, em maioria, com que somos defrontados na desincumbência de nossos deveres, partem de nós e não dos outros. Adaptarmos-nos às exigências do trabalho a realizar, sem perder altura no ideal superior que abraçamos, é a norma de triunfo em nossas obrigações. Lembremos-nos de que todos aqueles que sabem desculpar as dificuldades e faltas alheias estão criando fatores de base ao próprio êxito. Quem se consagra a servir, serve para viver, honrando a vida em qualquer posição. Vamos então à nossa prece inicial. Que possamos agradecer à espiritualidade amiga, aos trabalhadores de nossa instituição. Possamos agradecer mais uma vez por esses 16 anos de trabalho, de cuidado desta equipe em relação a cada um de nós que aqui estamos, trabalhadores, frequentadores, estudantes dessa doutrina tão consoladora. Que possamos, neste momento de alegria e comemoração, estarmos atentos a tudo o que nos for intuído nesta noite tão especial. Que possamos agradecer também e pedir pela boa intuição e pelas boas palavras do nosso querido amigo Cosme Massi, que irá trazer para a gente um tema muito importante para a nossa reflexão. Rememorando o ideal do codificador, que no seu trabalho árduo e dedicado
nos trouxe a oportunidade do Espiritismo. Sendo assim, que possamos acalmar os nossos corações, sintonizar com o alto e receber todo o amor de Deus e toda a compreensão possível. Muito obrigado. Que assim seja. Então vamos apresentar aqui o Cosme Massi. É físico, doutor e mestre em Lógica e Filosofia da Ciência pela Unicamp. Foi professor, pró-reitor e diretor de diversas universidades no Brasil. Ganhador do prêmio Moinho Santista em Lógica Matemática. Escritor, palestrante, estudioso das obras e pensamento de Allan Kardec há mais de 30 anos. Idealizador do IDEAC, Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, e de Kardecpedia, plataforma grátis para estudos das obras de Allan Kardec. E o Cosme Massi vai tratar conosco aqui o tema hoje, Evangelho segundo o Espiritismo, instrução e consolação. Amigo, fica à vontade. Uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Bom, uma alegria muito grande estarmos aqui nesta casa pela primeira vez, numa data tão especial, né? Comemorando 16 anos de existência. E se nós multiplicarmos por 10, nós também estamos comemorando, neste ano de 2024, os 160 anos da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Na verdade, para ser rigoroso, nós estamos comemorando os 160 anos de sua primeira edição, que se chamava Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso no ano de 1864. Depois Allan Kardec muda o título para O Evangelho segundo o Espiritismo, tirando aí a expressão a imitação. E depois, no ano de 1866, é que ele vai fazer a edição definitiva do Evangelho, que é a edição que nós usamos hoje na Casa Espírita. Aqui nós colocamos, já que estamos aqui pela primeira vez, representamos a nossa Casa Espírita, que fica na cidade de Curitiba, o Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, que tem aqui alguns dos seus projetos. O novo aplicativo Kardecpedia já está disponível nas lojas Google e App Store. Moderno, intuitivo e com novo layout, o aplicativo Kardecpedia traz conteúdo em mais 4 idiomas: alemão, italiano, chinês tradicional e chinês simplificado. Novo aplicativo Kardecpedia. Baixe agora mesmo e bons estudos. Gostaria de aprender mais sobre a doutrina espírita? Sim, mas de forma organizada e sistematizada. Baixe o aplicativo Kardec Play no Google Store ou App Store e se inscreva. Cosme Massi e o IDEAC esperam por você. Aqueles que não conheçam, baixem a Kardecpedia gratuitamente nos aplicativos, seja da loja do Google ou da loja da Apple, e ali vocês vão poder estudar os 23 livros que Allan Kardec nos deixou à disposição em vários idiomas. Ali está as obras de Kardec em 9 idiomas. Mas ali em português você tem todas as 23 obras, como tem também em francês. Bom, e como eu falava, se é o ano, os 160 anos do Evangelho, nada como escolher um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Que tema nós escolhemos? Tratarmos da instrução e consolação que está presente nesta obra admirável. E como é claro, o tempo é curto para a gente abordar com mais detalhes toda a estrutura da obra que trata tanto de instrução como de consolação, a gente resolveu estudar uma mensagem do Espírito de verdade, em que ele coloca essa frase: venham instruir e consolar. Já já a gente vai explicar com detalhes esse parágrafo aí desta mensagem.
Bom, Allan Kardec coloca esta mensagem naquele capítulo 6º, chamado Cristo Consolador. É o capítulo em que Kardec fala do papel da consolação e coloca ao final do capítulo, vocês sabem disso, que no Evangelho segundo o Espiritismo, ao final de cada capítulo, ou da maioria deles, da quase a totalidade deles, tem as instruções dos Espíritos. Entre as instruções dos Espíritos, nesse capítulo 6, Kardec coloca o que ele chamou de título Advento do Espírito de Verdade, onde tem ali várias mensagens desse Espírito de Verdade, que ao longo dos estudos que vão ser feitos na Revista Espírita, que é uma das obras que Kardec publicou, na verdade a Revista Espírita são 12 livros que Kardec escreveu, já que eram fascículos mensais que ele unia ao final do ano, 12 fascículos do ano viravam um livro, e ele produziu a revista durante 12 anos, ou 11 anos e meio, vocês vão ter ali 12 livros, chamados Revista Espírita do ano de 58, Revista Espírita do ano de 59, que vocês podem estudar gratuitamente, todas elas aí na Kardecpédia. Ao estudarmos a Revista Espírita, nós vamos descobrir quem é o Espírito de Verdade, e de que maneira esse Espírito teve um papel muito importante junto a Allan Kardec. Ele era primeiro o seu espírito protetor, o seu guia espiritual, o seu anjo guardião. E nós vamos descobrir, lendo a revista, que esse Espírito de Verdade nada mais era que o próprio Cristo, Jesus Cristo, como Espírito. Por isso, o capítulo chama-se o Cristo Consolador, e as mensagens que vêm nessas instruções são todas assinadas pelo Espírito de Verdade, por Jesus. O nome que ele adotou, respeitando as tradições das previsões dos evangelistas, quando que Jesus disse lá nos evangelhos que enviaria o Consolador prometido, o Espírito de Verdade, que ficaria eternamente conosco. Então, por isso, quando começa a construção do Espiritismo, esse Espírito, então, lidera esse processo junto com Allan Kardec. É o Espírito de Verdade do lado de lá, Allan Kardec do lado de cá, para nos legar essa preciosidade que é a doutrina espírita, construída aí com as mãos dos espíritos de um lado, com as mãos de Kardec do outro lado. Então, veja a importância e a ligação entre esses dois personagens, o Espírito de Verdade e Allan Kardec, já que o Espírito de Verdade, como se encontra na Revista Espírita, é o guia espiritual, o anjo guardião de Allan Kardec. Bom, e esse Espírito de Verdade produziu várias mensagens. Kardec aqui reuniu algumas delas. Tem mensagem do Espírito de Verdade na Revista Espírita que não saíram aqui, tem mensagem do Espírito de Verdade no Livro dos Médiuns, então tem outros lugares em que Kardec colocou essas mensagens. Elas têm uma característica muito importante, elas são curtas, ricas e profundas. Numa prova de que quando o espírito é muito evoluído, ele escreve pouco para dizer muito. Diferente da gente que escreve muito para dizer pouco, né? Eles escrevem muito em poucas palavras. Eles dão muitas ideias, muito conteúdo, muita informação numa quantidade pequena de palavras. Esta mensagem que vamos analisar, provavelmente não teremos tempo de analisar esta mensagem como um todo, ela tem apenas 3 parágrafos, mas são 3 parágrafos muito ricos e profundos, como todas as mensagens do Espírito de Verdade. E nós escolhemos exatamente para homenagear os 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo e, ao mesmo tempo, perceber a importância do pensamento desse Espírito nesse capítulo admirável que o próprio Kardec deu o nome, o Cristo Consolador, numa indicação de quem seria esse Espírito de Verdade. Aliás, Kardec dá algumas indicações nas obras mais conhecidas, aquelas 5 obras fundamentais, seja no Livro dos Médiuns, seja no Evangelho, ele dá indicações de que o Espírito de Verdade seria o Cristo. Na revista, há mais do que indicação, há prova concreta
de que ele, de fato, é o próprio Cristo. Mas aqui vocês vão lembrar, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo, Cristo Consolador, tem uma mensagem do Espírito de Verdade que começa assim: venho como outrora aos transviados filhos de Israel. Ora, venho como outrora, ou seja, ele já veio antes, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. E a mensagem é belíssima, não vamos examinar aqui, porque senão ficaríamos aqui mais do que 2 horas examinando esta mensagem admirável do Espírito de Verdade. Mas escolhemos essa aqui com esse tema: venho instruir e consolar os pobres deserdados. A primeira frase: a vinculação entre a instrução e consolação está presente em toda a obra de Allan Kardec. Por quê? Porque o processo de consolação não exige apenas uma alegria ou uma satisfação interior própria de um sentimento de alguém que se sinta consolado. A consolação depende da razão, da compreensão. Você se consola quando você compreende, quando você entende. Então, o processo de instrução é um processo que vai fazer com que você entenda por que você está sofrendo. Você precisa entender isso. Por que você está passando por essa dificuldade? Então, você precisa ter instrução para compreender o que você é, qual o objetivo seu aqui na Terra, o que significa estar aqui neste mundo de provas e expiações, o que significa isso? Então, neste momento, com a instrução, você vai ganhando os elementos racionais de compreensão para, de fato, ter a consolação. Então, a compreensão é uma ferramenta muito importante para o próprio processo de consolação. Não é à toa que na página de rosto dessa obra admirável, o Evangelho, Allan Kardec colocou uma frase que todos vocês já leram e conhecem: fé inabalável só é aquela que pode encarar de frente ou face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Já demonstrando que você precisa compreender com a razão que essa faculdade humana que busca a verdade, essa é a característica fundamental da razão, a busca da verdade, a compreensão da verdade, o alcance da verdade. Então você precisa conhecer a verdade até para que você possa ter os ingredientes racionais que vão ajudar no processo de consolação. Então, por isso a importância do Espírito de Verdade, que já começa a mensagem dizendo: venho instruir e consolar. Não só consolar, mas instruir, porque a instrução é fundamental, é necessária para o próprio processo de consolação. É esse mesmo Espírito de Verdade que, neste mesmo capítulo 6, vai dizer aquela frase que todos vocês sabem de cor também, que está nessa mensagem do venho como outrora, quando ele diz: espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Então, o tema da instrução está presente o tempo inteiro no pensamento desse Espírito. Por quê? Por isso que eu acabei de dizer, você só consegue encontrar consolo se você tem uma razão, um conhecimento da verdade que lhe dê os instrumentos para, agora eu compreendo, por isso aceito. Por isso entendo. Então, a importância da instrução. Mas ele diz: consolar os pobres deserdados. Quem são esses pobres deserdados? São os espíritos imperfeitos da chamada escala espírita. Quando Allan Kardec vai em um livro dos Espíritos estudar as categorias de evolução dos espíritos, ele vai colocar os espíritos em 3 grandes ordens. A primeira ordem, o mais alto nível de espíritos, são os espíritos puros ou perfeitos. E aí nós vamos descobrir Allan Kardec dizendo na Gênesis que Jesus era um espírito puro, portanto o Espírito de Verdade é da primeira ordem evolutiva, um espírito puro ou perfeito. Depois nós temos uma segunda categoria, que são os espíritos, uma segunda ordem, que são os espíritos bons. E depois a terceira ordem, a mais baixa ordem, que somos, posso me incluir aí, espíritos imperfeitos.
E é fácil, eu sempre brinco, é fácil você saber em que ordem você está. Muito fácil. Eu vou dar um teste para vocês podem fazer o teste agora, e vocês vão descobrir se estão na terceira ou na segunda ordem. Ok? Você fala, mas não dá para saber se eu estou na primeira? Vamos tentar primeiro saber se você está na terceira ou na segunda. Aí, se você achar que está na segunda, a gente faz o teste da segunda para a primeira, ok? Vamos começar mais humilde. Então, você quer fazer o teste para saber se você está na segunda ordem? Ou na terceira? Eu vou fazer uma pergunta, vocês respondem para vocês mesmo com sinceridade. Vocês sentem, de vez em quando, não precisa ser sempre, ciúme, inveja, tristeza, mágoa, raiva, revolta? Mesmo que seja de vez em quando, sentem? Então sejam bem-vindos à terceira ordem. Os espíritos da segunda ordem não têm essas paixões ruins, só têm boas emoções. Nunca sentem ciúme, tristeza, raiva, ódio, rancor, inveja, nunca. Esse seria um segunda ordem. Se tem alguém aqui presente, fica quietinho aí, depois eu dou o teste para saber se é da primeira. Então veja, esses pobres deserdados somos nós, que poderíamos, quando fomos criados simples e ignorantes, termos seguido sempre o caminho do bem, para não precisarmos seguir o caminho do mal, não seríamos pobres deserdados. Mas a gente foi aprendendo o bem e o mal, e muitas vezes escolhemos o caminho do mal, contrário à lei de Deus. E aí entramos nessa ordem dos espíritos imperfeitos. Por isso, deserdados, nós saímos do caminho reto e largo, como vai dizer o Espírito de Verdade numa das mensagens desse capítulo, deixamos o caminho reto e largo que conduz ao reino de Deus e preferimos enveredar pelas sendas da impiedade, da falta de devoção a Deus. Então, como nós deixamos de seguir a lei de Deus, nós somos os pobres deserdados, os espíritos da terceira ordem. Então é para nós que ele veio instruir e consolar. Ele não precisa consolar ou instruir um espírito bom. O espírito bom não precisa ser consolado porque ele nunca faz o mal. Ele não tem desejo do mal, ele só deseja o bem. Então ele tem a consciência tranquila. Ele não vive em mundos de expiação, que já vamos entender essa expressão mais aqui embaixo. Ele só vive em mundos de provas até virarem espíritos puros, mas não são mundos de provas e expiação, como é o nosso caso. Daqui a pouco explicamos um pouco mais. Ele vai dizer, venho dizer-lhes. Então ele está dizendo para nós, é o Espírito de Verdade se dirigindo aos pobres deserdados, a nós. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. O que ele quer dizer? Bom, primeiro vamos começar a entender o que é levar a resignação ao nível da prova, ok? Então, se a sua prova está dessa altura, você pega a sua resignação e leva até aqui. A prova ficou mais difícil, mais alta a dificuldade. A prova veio para cá. Você vai ter que levar a sua resignação até ela. A prova subiu mais, ficou mais difícil ainda. Você vai ter que levar a sua resignação até ela. Ou seja, você tem que fazer com que a resignação, que é uma virtude, daqui a pouco vou explicar com mais detalhes o que é essa virtude, você tem que cultivá-la no mesmo nível das provas que você passa. Bom, o que são provas? Provas são todas as experiências vividas pelos espíritos que ainda não atingiram a perfeição, a primeira ordem na escala espírita. Então, estão em provas os espíritos imperfeitos e estão em provas os espíritos bons. Qual é a diferença entre as provas dos imperfeitos para as provas dos bons? É que as provas dos imperfeitos, muitas vezes, são também expiação. Toda expiação, vai explicar Allan Kardec no capítulo Bem-aventurados os aflitos, desta obra notável, o Evangelho segundo o Espiritismo, que toda expiação é prova. O que é expiação?
são as consequências do mal que você praticou. As consequências dos males que você pratica em vidas anteriores, você sofre a expiação delas. E dos males que você pratica nesta, você vai sofrer expiação, seja nessa vida, seja no mundo espiritual, seja em outras existências. Então, a expiação é caracterizada pelo sofrimento das consequências do mal que você pratica, ou seja, de você não seguir a lei de Deus. Isso é expiação. Mas a expiação também te testa. É prova para você, para saber se você consegue vivê-la sem reclamar, sem se queixar, saber se você aprende com essa consequência ruim do mal que você fez. Então, vai dizer Kardec, toda expiação é uma prova. Mas nem toda prova é expiação. Você pode ter alguém sofrendo muito, e às vezes a gente é leviano, a gente diz assim, fulano está sofrendo tanto, deve ter jogado pedra na cruz. Espera aí, você está dizendo que ele fez o mal, por isso que ele está sofrendo? Pode ser ou pode não ser. Os males que a gente sofre podem ser expiações, como podem ser apenas provas por nós escolhidas, para que a gente evoluísse de alguma maneira, para que a gente conquistasse mais alguma virtude, etc. e tal. Então, há espíritos que estão vivendo provas, mas aquela situação de dor, de sofrimento que ele está vivendo, não é resultado do mal que ele praticou. É uma escolha que ele fez para andar mais rápido, para crescer em algumas coisas. Então, ele escolheu uma vida de luta, de sofrimento, para avançar mais. Não é uma expiação. Então, muito cuidado quando você vê alguém com muita dificuldade, com muita luta, e você sai julgando. Fulano deve ter jogado pedra na cruz, fulano deve ter feito muito mal no passado. Não sabemos. Pode ser prova que não seja expiação. Os espíritos bons estão nessa categoria. Eles passam por provas, mas como eles nunca fazem o mal, eles não têm expiação. Todas as provas que passam eram para o seu progresso e crescimento, sem que seja consequência do mal, porque eles não fizeram nenhum mal, por isso estão na segunda ordem. Então veja que ele está dizendo que a gente tem que elevar a resignação ao nível das provas, e não ao nível da expiação. Porque eu posso estar sofrendo como prova. E se eu sofro como prova, a minha resignação tem que ficar na mesma altura. Não interessa se eu estou espiando ou não espiando. Ok? Que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores virão também enxugar as suas lágrimas. Antes de eu explicar esse texto, a partir ali do que chorem, vamos aprofundar um pouco o que é essa resignação que eu tenho que elevar ao nível da prova. Depois eu volto aqui, porque o resto do texto desse parágrafo ainda é muito rico. Vamos então ver o que é resignação. Nós podíamos pegar o dicionário. Se você pega um dicionário qualquer, que está aí até dicionários online, você vai encontrar alguma coisa do tipo: desistir de alguma coisa, geralmente em favor de outrem. Aceitar pacientemente o que se apresenta ou acontece, submeter-se à vontade divina. Então, aqui o dicionário capturou um pouco o sentido da palavra resignação. Você até pode usar o dicionário, mas uma coisa importante para aquele que quer estudar Espiritismo: os termos mais importantes, sejam as virtudes, sejam termos que Kardec usa e os Espíritos em suas obras, eles explicam na própria obra. Então é importante, você pode olhar o dicionário para ter uma ideia, mas você tem que recorrer ao texto. Será que não tem, em alguma obra de Kardec, uma explicação do que seja resignação? Aqui você capturou algumas coisas importantes, que é a ideia de você submeter-se à vontade divina, mas não disse de que maneira. A ideia de que você aceitar, agora já tem um pouco da maneira, pacientemente o que se apresenta ou acontece. Você está sofrendo uma dor, uma prova ou uma expiação, porque toda expiação é prova, e você aceita aquilo pacientemente. Então o texto aqui, o dicionário, está te dando uma ideia, mas
o texto espírita vai além, ele vai te esclarecer melhor o que é essa resignação, que vai ter esses elementos de submissão à vontade de Deus, vai ter esses elementos de aceitar pacientemente o que acontece, ok? Então vejamos, como é que o Espiritismo então explica o que é resignação? Aí é uma vantagem de quem fazer a propaganda, até porque é de graça, vocês podem baixar de graça a Kardecpédia. Lá na Kardecpédia, se você botar essa mensagem do Espírito de Verdade, ela vai te remeter a uma outra mensagem de um outro Espírito em que ele explica o que é resignação. Então você vai poder ter a explicação. Eu vou aqui então pegar um trecho dessa mensagem chamada Obediência e Resignação, que se encontra no mesmo Evangelho, no capítulo 9, ali o capítulo Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Nas instruções dos Espíritos tem essa mensagem chamada Obediência e Resignação, em que um espírito muito lúcido, que escreveu algumas belíssimas mensagens no Evangelho, chamado Lázaro, produziu. E Lázaro vem explicar para nós o que é resignação. Eu não vou ler toda a mensagem do Lázaro, que se eu tivesse que estudar, ficaríamos só nesse parágrafo. Eu vou pegar só o trechinho aqui que trata da resignação. Ele diz assim: a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Vamos explicar isso. O que é obedecer na visão espírita? É quando a razão se submete. Você reconhece que aquilo é o certo e se submete. Isso é razão. Raciocínio. O sujeito fez uma proposta e falou: não põe a mão na tomada, porque se você enfiar o dedo ali em tais condições, você vai sofrer um choque, vai doer e você pode morrer. Bom, então você obedeceu. Você foi convencido pela razão que não deve enfiar o dedo na tomada. Ou alguém te dá um copo de ácido sulfúrico, olha, esse ácido sulfúrico, se cair no seu estômago, vai fazer isso, você vai morrer, vai destruir o seu estômago. Bom, você pega, convencido pela razão, você obedece. Não tome esse copo de ácido sulfúrico, ok? Então, a obediência é quando a razão diz sim. A resignação é o coração. Olha que diferença. Você está passando por uma situação muito difícil, seja de saúde física, seja de problema financeiro, problema familiar, relacionamento, problema no trabalho. Tudo isso são provas, algumas delas são expiações. Um filho que você recebe cheio de problema pode ser expiação ou prova. Se é expiação, é prova. Bom, se você está diante de um sofrimento, uma dor, qualquer que seja a natureza, seja ela corporal, uma doença, seja ela emocional, psicológica, ser resignado é o coração aceitar. Consentimento é o coração que diz assim: sim, Senhor, seja feita a sua vontade. Mas não é a boca para fora. É você sentir. O que significa ter o coração? Vem sempre alegria junto e não tristeza. Então, você vai para o médico, faz um diagnóstico. Parece lá uma doença grave, você está sofrendo. Você diz: sim, Senhor, seja feita a sua vontade. Olha o sorriso. Não é: ai, meu Deus, por que comigo? Por que não com a sogra, com o vizinho? O resignado é aquele que nunca se revolta, nunca se queixa, nunca reclama. Qualquer que seja a prova. Por isso que se a prova subir até aqui, ele sobe a resignação até ali. Foi o médico, deu o diagnóstico. Doença grave. Ele procura o médico, ele procura tratamento, porque o resignado não dispensa a razão. Mas ele aceita alegremente. Aí ele vai, faz o tratamento, a doença piora, aumenta a dor. Ele diz: sim, Senhor, novamente com o coração. Ela aumenta mais ainda. Sim, Senhor, seja feita a sua vontade. Esse é o resignado. Esse aprendeu a reconhecer que a dor, que o sofrimento que ele está passando, faz parte das suas experiências de prova e expiação que ele escolheu. Ele escolheu. Por isso a importância da instrução. Que na instrução
que o Espiritismo oferece e que o Espírito de Verdade apresenta, o mundo de provas e expiações que nós estamos vivendo é um mundo que nós escolhemos as nossas experiências de prova e expiação. Nós escolhemos por necessidade, seja de progresso moral, seja de progresso intelectual. Você fala, mas eu não lembro o que eu escolhi. Durante o sono, se você quiser, você lembra. É que é o processo de bloqueio da memória quando você ocupa o seu corpo. Allan Kardec vai no Livro dos Espíritos ter um item especial chamado escolha de provas, mostrando que nós escolhemos as nossas provas e expiações. Isto é a regra geral. Poucos são os espíritos, poucas são exceções daqueles que não têm condições de escolher. São muito raros os casos do indivíduo estar numa perturbação tão grande que ele teria dificuldade de escolher. Mas essas são exceções, são casos raros. Nós, na esmagadora maioria, escolhemos nossas provas e expiações. Porque necessitamos delas para o progresso da alma. Aí quando você chega aqui, começa o queixume, a reclamação. Daquilo que a gente escolheu por livre-arbítrio e que Deus o permitiu, a nosso benefício. E agora a gente reclama. Porque quando a gente ocupa o corpo, a estrutura biológica, o processo de conservação, as necessidades sociais, dificultam a nossa compreensão de que nós somos uma alma imortal, cuja vida na Terra é uma passagem muito curta. Não estamos aqui para continuarmos aqui. Estamos aqui para irmos para mundos que não são de provas e expiação, para mundos mais evoluídos. Essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo. Por isso, Allan Kardec e os Espíritos vão dizer que o mundo de provas e expiações é uma prisão, em que a gente se liberta na medida em que seguimos a lei de Deus. A gente vai se libertando desta prisão que nós mesmos escolhemos, porque cometemos o mal e sentimos a necessidade de reparar esse mal em mundos de provas e expiação. E o mundo de provas e expiações, para lembrar, um amigo de Allan Kardec, o senhor Jobard, que na Revista Espírita vai usar uma metáfora admirável. Ele vai dizer que o mundo de provas e expiação é como se fosse um hotel, uma pousada tão ruim que não vale a pena desfazer as malas. Olha que metáfora boa. Você vai para um hotelzinho, uma pousada tão ruim de mala, quando você entra lá no quarto é melhor deixar as coisas dentro da mala. Você está louco para ir embora. Isto é um mundo de provas e expiação. Um mundo em que a gente não tem que se preocupar em desfazer as malas, porque estamos de passagem por aqui. Até quando Deus achar bom, agora venha. Ninguém vai apressar por conta própria ir embora desse mundo, porque nós escolhemos completar um processo de prova e expiação aqui. Então a gente não vai embora antes. Não posso provocar a minha morte, isso é um crime perante a lei de Deus. Mas quando Deus nos chamar, graças a Deus. Então você imagina a cena, você vai, descobre que tem uma doença grave, começa o tratamento, ela piora, você aumenta a resignação. Sim, Senhor, seja feita a sua vontade. Ela piora mais, aumenta a dificuldade, você aumenta a sua resignação. Sim, Senhor, seja feita a sua vontade, com um sorriso nos lábios, porque é o coração. Você não consegue enganar o coração. A gente engana a razão, né? Finge que está sorrindo e lá dentro, ai, que mundo horrível, que vida horrível, que absurdo, revolta. Se é revolta, não é resignação. Se é queixume, não é resignação. Aí a dificuldade vai aumentando, aumentando, até que daqui a pouco ela se resolve. Ou ela se resolve com a sua morte. Imagina, você passa por aquele período difícil e de repente se liberta na morte do corpo. E você passou pelo período resignado, sem revolta, sem queixo, dizendo sim, Senhor, e o seu processo de desencarnação será tão suave. Você vai afastar do seu corpo com tanta leveza, você está com a consciência tranquila, e que submeteu à prova, conforme recomenda o Espírito de Verdade, com resignação.
Mas pode ser que a dificuldade aumenta. Você procura o médico, faz tratamento, ela aumenta um pouco, daqui a pouco ela desaparece, você continua dizendo, sim, Senhor, o Senhor quer que eu fique mais tempo, então eu ficarei alegremente, mesmo na dificuldade, na luta, no sofrimento. Esse é o resignado, aquele que compreendeu o que é a vida da alma, porque ele precisa disso, o que é um mundo de provas e expiações, como a sua felicidade definitiva vai se dar somente na medida em que ele abandonar esse estado de terceira ordem, em que ele não tiver mais sentimento ruim, desejo ruim. Esse é o processo. Enquanto ele sentir inveja, ciúme, mágoa, raiva, ódio, ele permanece na terceira ordem, tendo que encarnar em mundos de provas e expiação. Enquanto ele não se libertar dessas emoções ruins, ele não dá o salto da terceira para a segunda ordem. Ele continua em mundos de provas e expiações. Então ele vai compreendendo com a instrução o que é viver num mundo como esse. Quando ele compreende, e o Espiritismo lhe dá os elementos para isso, quando ele vai estudando o Livro dos Espíritos, que apresenta essas leis que regulam a vida da alma, ele vai aprofundando nos textos, vai vendo em céu e inferno o estado dos espíritos após a morte, que eles vêm relatar como se encontram os revoltosos, como se encontram aqueles que não praticaram a resignação. E ele descobre o estado de sofrimento dessas almas, ele fala, puxa vida, eu estou aqui ainda, é melhor eu aprender a ser resignado, porque eu não quero chegar do lado de lá nessas condições. Então, o conhecimento, a instrução, vai lhe permitindo compreender melhor como praticar a resignação, porque este é o único caminho de você libertar-se das suas emoções ruins, libertar-se da inveja, do ciúme, do orgulho, do egoísmo. Você precisa passar pelas lutas e dificuldades das provas e expiações desse tipo de mundo como a Terra, que é um mundo de provas e expiações, não apenas um mundo de provas. Mas vamos voltar ali aquela mensagem que agora ficou mais clara. Por que eu tenho que elevar a resignação ao nível das provas? Porque eu preciso disso, porque eu escolhi essas provas. E agora a frase vem clara, que chorem, portanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. A gente para pensar, o que foi o Jardim das Oliveiras, vocês se recordam? É o lugar que marca o início do sofrimento físico, material do Cristo. E mesmo sofrimento pelas decepções, pelas traições, começa ali no Jardim das Oliveiras, depois com Judas a traição, depois a prisão, as torturas, até a crucificação. Agora veja, no Jardim das Oliveiras a dor foi sagrada. Tem dois sentidos para a gente entender isso. Porque Jesus nos ensinou a ser resignado, que toda a dor é sagrada, porque ela faz o espírito avançar, crescer, reparar-se perante as leis de Deus, mas também tem um outro sentido que a gente não para pensar. Para Jesus, a dor foi sagrada. Mas você fica pensando, mas ele era um espírito puro, perfeito. Nunca estaria em processo de expiação, nem mesmo de provas, porque o espírito puro já passou por todas as provas. Mas aquela dor que ele sofreu não era uma prova para ele, portanto não era uma expiação. E mesmo assim ele se submeteu alegremente. Olha que coisa! Jesus, que não precisava daquela dor, daquele sofrimento, nem como prova, nem como expiação, obviamente, ele ainda considerou a dor sagrada, ele se submeteu voluntariamente à vontade divina. Porque ele sabia que ele ia passar por aquilo. Bem antes. Não é à toa que muito antes de Cristo, já no Velho Testamento, se narra que o Cordeiro de Deus sofreria tudo isso. Então ele mesmo que inspirou aqueles profetas de Israel, que falaram sobre ele, que ele seria traído, que ele sofreria. Então ele sabia, ele escolheu esta vida por amor. Olha a diferença. Por amor a nós. Ele não escolheu por prova, nem por expiação, ele escolheu por amor a cada um de nós. E mesmo assim ele aceitou alegremente. Quem somos nós para reclamar, né?
Porque eu preciso da dor, eu preciso do sofrimento, eu escolhi essa dor. E agora eu vou me queixar? Ele que não escolheu, ele que escolheu, mas não precisava, não se queixou. Então a gente se sente até envergonhado, né? De pensar nesse espírito puro, por amor, sofrendo torturas, sofrendo traições, alegremente, sem jamais se queixar, sem jamais reclamar, aceitando com resignação. Então nos cabe que precisamos ser mais resignados ainda, porque nós pedimos e nós precisamos. Se você pede, você precisa de um remédio amargo, não pode se queixar desse remédio. Seria um contrassenso. Eu preciso dele. Eu preciso e vou tomá-lo. Tomá-lo com alegria, porque é a minha cura. A dor, o sofrimento é esse remédio amargo, necessário ao seu processo evolutivo, que você escolheu. Você escolheu, é amargo? Tome alegremente. Deixe o coração tranquilo. Ah, Senhor, seja feita a sua vontade. Como a gente vai ver, lendo Atos dos Apóstolos, como aqueles apóstolos submeteram a dores e a tortura alegremente. É Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo, submetendo alegremente, dizendo, não mereço ser crucificado como Cristo. Todos esses apóstolos que morreram alegremente, aqueles primeiros cristãos que iam para as arenas, serem devorados pelos leões, cantando e com um sorriso alegre, seja feita a sua vontade. Veja como a resignação é importante para a vida de cada um de nós. Mas o Espiritismo vem mostrar o que está também na frase seguinte. Mas que esperem, pois os anjos consoladores virão também enxugar suas lágrimas. Olha que coisa incrível. E a gente sabe, quando a gente está passando por uma dificuldade muito alta na vida, seja uma dor física, um problema de qualquer natureza, e você ora pedindo ajuda a Deus, o Espiritismo nos ensina isso. Nós oramos ao nosso anjo guardião, esses espíritos da segunda ordem ou da primeira ordem que vêm nos socorrer, e a dor parece ficar mais leve, nos ajudam a carregar o fardo, nos inspiram a nos mantermos resignados, que isso também vai passar. É uma fase necessária, mas que vai embora daqui a pouco. E se não for embora daqui a pouco, vai embora com a morte. Porque todos vamos morrer. A vida na Terra é uma passagem muito curta. Aliás, eu sempre lembro o seguinte, depois aí cada um de vocês, principalmente as senhoras, podem olhar dentro da bolsa. Os homens olhem no bolso. Vocês vão botar a mão no bolso e vão achar um negócio aí dentro, ó. Uma passagem nominal e intransferível. Todo mundo vai fazer essa passagem, essa viagem. A viagem de retorno ao mundo espiritual. Todos, sem exceção. Não adianta querer dar a passagem para o colega, não. Ele já tem a dele. Eu pego a minha de vez em quando e olho. A data está meio apagadinha, eu não consigo ali ver a data, mas está lá. A passagem. Todos vamos, como vai dizer o Espírito Pascal, o grande físico e matemático francês, que numa mensagem belíssima aí no Evangelho segundo o Espiritismo, a verdadeira propriedade, ele vai dizer isso, todos faremos esta passagem, sem exceção. Mas você tem que se preparar para ela, né? Por exemplo, nós viemos aqui para Goiânia, saímos de Curitiba a 9, 10 graus, olhamos. Hoje dá para olhar, né? Olhamos lá, a temperatura 36, 38 graus, Jesus Cristo. Sabíamos disso. Só trouxemos uma blusa, no percurso de nossa casa ao aeroporto precisava de um casaco, por isso ele veio junto. Mas na mala não íamos trazer blusa de lã. Não íamos trazer pijama de lã. Porque sabíamos, nos preparamos para a viagem, vamos ali pegar um calor, graças a Deus, um calor maravilhoso, né? Seja feita a sua vontade, se alegremente. Aí a gente chega aqui, encontra um calor maior ainda, que é o calor de vocês. Olha que coisa gostosa. O calor amigo, as pessoas que foram nos receber no aeroporto, que nos trouxeram agora para cá.
e que vão nos levar daqui a pouco, vocês estando aqui com esse sorriso no rosto, com essa alegria de estar aqui estudando Espiritismo. Então é uma alegria muito grande. Então a gente tem alegremente, obrigado, Senhor, que calorzinho bom, aumentou ainda com o calor do abraço amigo, do abraço fraterno. Então a gente se preparou para estar aqui. Diz Pascal nessa mensagem admirável, a verdadeira propriedade. Todos vão fazer a viagem. Você tem que se preparar para ela. Como você vai ficar do lado de lá quando você vai viajar para uma cidade? O que vai me tornar confortável naquela cidade? De que maneira eu vou poder estar lá sem sofrer, em condições melhores? Você tem que se perguntar isso. E Pascal vai responder. Quando você fizer a viagem, não vão lhe perguntar qual é o seu título. Você era analfabeto? Ensino médio, ensino superior, mestrado, doutorado? Não vão lhe perguntar o seu título. Sua posição social... Você era um simples trabalhador, um gerente, um administrador, um empresário, um presidente de... Não vão lhe perguntar a sua posição social. Vão apenas lhe fazer uma pergunta. Tens virtudes? Quais são os valores de alma que você cultivou? Se você cultivou os valores de alma, você estará muito bem. Se não os cultivou, você vai estar muito mal na vida espiritual, tendo que recomeçar o processo em mundos de provas e expiação. Então Pascal vai lembrar, são os valores da alma que fazem o homem ficar rico, entre aspas, ficar bem, ficar feliz na vida espiritual. Enquanto que aquele que não cultivou os valores de alma vai chegar miserável e pobre. Por isso Allan Kardec vai colocar em sua obra uma mensagem belíssima de uma rainha de França que vai dizer: eu, quando cheguei aqui, pedi a bênção de servos que eu humilhei na terra. Ela, uma rainha, mas não viveu como rainha em valores espirituais. E ao chegar no mundo espiritual, percebeu que muitos daqueles que ela desprezava, que eram servos humildes, estavam muito mais ricos do que ela no mundo espiritual, de riqueza de alma, não de bens materiais. Então Pascal lembra que todos vamos fazer essa viagem, temos que nos preparar para ela. Porque se a gente não se preparar, a gente vai chegar do lado de lá igual ou pior do que já veio, do que saiu de lá. Pior porque podemos ter causado mais males, aumentando as nossas necessidades de mais tempo em expiação e reparação. Você não chega pior do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista dos valores morais, mas você pode chegar pior do ponto de vista das ações. Você pode fazer mal, mais mal, embora você não mudou o seu ódio, a sua tristeza, era a mesma de quando você saiu de lá, mas você chegou aqui com esse ódio, com essa tristeza, volta com o mesmo ódio, a mesma tristeza, mas praticando mais ações ruins. E aí aumenta o seu processo de provas e expiações. Por isso Allan Kardec vai explicar na Revista Espírita que o espírito nunca retrograda. Significa que ele nunca perde o que conquistou. Mas ele pode, de uma existência ou outra, cometer mais males do que a existência anterior. E Kardec vai responder isso porque um leitor, para encerrar, mandou uma carta para ele dizendo assim: Nero, o grande imperador romano, que foi muito cruel, que botou fogo em Roma e culpou os cristãos, que matou parênteses, que foi cruel, poderia, numa vida anterior, não ter cometido nenhum mal. E ele já diz assim, o leitor para Kardec: se o senhor disser que sim, então Nero retrogradou? Regrediu? E Kardec responde: poderia e não regrediu. Porque a evolução são os sentimentos e o conhecimento que ele adquiriu, não as ações. Então você, com orgulho numa existência, pode vir num corpo que lhe impeça de agir como orgulhoso. Por exemplo, você está num corpo deficiente, que lhe obriga a ser cuidado pelos outros, que não tem condições sequer de agir direito.
Então você não fez mal porque o corpo lhe impediu, mas aí você volta como um imperador, que pode fazer tudo e ninguém vai te prender, ninguém vai te punir, e aí você vem e faz o mal. Você vai ter um processo expiatório muito mais longo. Embora você não tenha regredido do ponto de vista das emoções e sentimentos que você cultivava, nem do ponto de vista do conhecimento que você conquistou. Mas aquelas imperfeições levaram você a fazer males, outros males, que vão produzir um processo expiatório e reparatório. Então, a importância da gente se preparar aqui, porque tudo que a gente vai colocar na bagagem da viagem será colocado a partir daquilo que nós somos na terra, do conhecimento que adquirimos, das virtudes que cultivamos, que são os valores da alma. Por isso o Espírito de Verdade lembra, instruir, temos que instruir, que conhecer, que estudar. Quanto mais conhecimento botarmos na nossa bagagem, estaremos melhor do lado de lá. São os valores da alma, o conhecimento. Quanto mais virtudes entre elas a resignação, quanto mais virtudes cultivarmos, mais valores da alma nós colocamos. Então nós teremos aí uma mala cheia de valores da alma, que vai nos fazer muito mais felizes, não apenas após a morte do corpo, mas nas futuras existências corporais. Então por isso a importância das duas coisas, da instrução, de buscar o conhecimento, porque o conhecimento nos ajuda na prática das virtudes, fazendo com que a gente entenda melhor o nosso estado interior, o mundo que estamos vivendo e aquilo que escolhemos nessa existência de provas e expiações. É por isso que eu costumo dizer, a gente precisa estudar Kardec, para compreender Kardec, mas acima de tudo para viver o que Kardec nos ensina, porque viver o que Kardec nos ensina é viver o que Jesus nos ensinou. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite e que Deus nos abençoe.